Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Reverendíssimos diáconos, Arildo, Arley, reverendas senhoras religiosas, caros seminaristas, amados filhos. Ao ouvirmos hoje essa palavra nesse domingo, nós ouvimos a continuação e o final daquele que é o sermão que tem nos acompanhado desde o 4º domingo do tempo comum, o grande sermão da montanha de Nosso Senhor. E essa palavra é uma continuação direta daquela lembrança do Senhor que nos dizia no domingo passado: se a vossa justiça não for maior que a dos fariseus e dos mestres da lei, não entrareis no reino dos céus. É Jesus nos mostrando que a vida cristã é sempre um convite para uma medida mais alta do que o simples bem. É sempre um convite para fazer mais do que todo mundo faz. Isso é a vida cristã. Uma medida sempre alta. Uma régua sempre alta. E por isso a palavra de Deus hoje tem essa dinâmica para nós. Começando pela primeira leitura, nos convidando: amai. Amai aquele que te é próximo. Deus falando como deve ser o nosso amor para com aqueles que nos são próximos. E aí é interessante, porque com muito realismo, Deus coloca no Levítico, ou seja, no livro da lei: não tenhas ódio no coração contra o teu irmão. Não procures vingança, não guardes rancor contra os teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vai nos mostrando que o amor ao próximo é um desafio. E como é preciso que nós recordemos isso. Que o fato do outro ser próximo não torna amá-lo uma realidade fácil. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Porque quantas vezes serão esses próximos que nos conhecem mais, que nos ferem mais? Uma coisa que a gente vai reparando com os anos de vida religiosa e atendendo tanta gente, é que 90% dos casais, e eu falo aqui sem medo de errar, padecem do mesmo mal. E que mal é esse? São apaixonados por uma imagem que criaram do outro e não têm coragem de dar a conhecer ao outro o seu eu, porque tem medo de armar o outro contra si. 90% dos casais padecem disso. E falo dos casais porque é uma relação mais próxima, mas isso se aplica a outras relações, familiares, de amizade. Eu não quero dar ao outro a conhecer a minha verdade, porque afinal de contas eu não posso dar armas para o inimigo me atacar depois. É assim que a gente tem conduzido as nossas relações. É assim que nós temos vivido as dinâmicas entre nós. E por isso, mais do que nunca, o mandamento do Senhor que nos convida a amar o próximo é um desafio. Começando pelos que estão mais próximos. E se já é um desafio amar a esses, aquilo que Jesus faz no Evangelho parece quase que impossível. Amai os vossos inimigos. Rezai por eles, por aqueles que te perseguem, por aqueles que te fazem mal. Trocando em miúdos, amem
quem não dá motivos para ser amável. E aí a gente olha e fala assim: não dá, Senhor. Isso é para o Senhor. Eu muito consigo amar o próximo que é próximo. O inimigo já está demais. Até porque eu não levo desaforo para casa. Me deu, levou. Pisou no meu calo, vai sentir a ferradura. Não é assim que a gente faz nas nossas relações? Eu sou muito bom, sou uma pessoa muito boa de conviver, mas não pisa no meu calo, porque senão, aí você vai descobrir. É assim que a gente vai fazendo com a nossa dinâmica. E vamos botando na conta. Quem perdoa é Deus, né? E assim não vivemos nem o amor ao próximo, nem o amor aos inimigos. Aos inimigos, que não são bem tão inimigos assim. Porque se nós olharmos de verdade, muitos daqueles que nós chamamos de inimigos, só são pessoas que, na sua fraqueza, nos fizeram experimentar o mal. Mas que também experimentaram o mal que as nossas fraquezas geraram. Às vezes, com muita facilidade, a gente reduz a relação com o outro e diz assim: difícil é para mim lidar com o outro, porque ele é assim, ele é assado. E ele, porventura, ganhou na loteria, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não tenho dificuldade, sou fácil de lidar. É só não me contrariar. É só saber me levar. Quando eu disser, você responde sim. Está tudo certo. Se você fizer isso, eu sou uma pessoa maravilhosa. Se eu disser que é assado, você não diga que é de outro jeito. E a gente leva a vida. Aí você vai ver como que eu te amo, como que eu gosto de você. A palavra de hoje, meus filhos, é um grande convite para nós que dizemos acreditar no Senhor, olharmos como está as nossas relações, como está a qualidade das nossas relações. Porque para um pagão, dizer que é impossível amar o próximo como ele precisa ser amado, mesmo com os seus defeitos, amar os seus inimigos, amar aqueles que nos fazem mal, eu até entendo, porque afinal é um pagão que está dizendo isso. Mas para um cristão, para aquele que acredita no Senhor e acreditando nele, sabe, como nos diz a segunda leitura pelo apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus mora em nós, que somos moradas do Espírito. Para um cristão que sabe disso, dizer que é impossível amar o outro, dizer que é impossível ter relações adequadas com o outro, isso é inadmissível. É inadmissível. Porque por mais que talvez humanamente o nosso reflexo, o nosso impulso, seja pagar o outro na mesma moeda, seja proporcionar o nosso amor segundo a ação do outro, há um elemento da graça do Espírito de Deus que mora em mim. E porque mora em mim, pode sim me levar a agir para além do que o meu impulso humano quer agir. E se não está me levando, talvez seja porque eu tenho feito calar o Espírito de Deus em mim. É verdade que Jesus nos pede uma medida alta, muito mais alta do que qualquer medida no mundo.
mas nos pede isso, nos concedendo toda a graça necessária para vivermos à luz dessa medida, para vivermos à altura dessa medida alta que é Ele. E para isso nos dá o seu Espírito. E aí eu preciso olhar, porque talvez o problema não seja a medida alta que Jesus está pedindo, mas a minha falta de conversão, que tem atrapalhado o Espírito de Deus, que mora em mim e que quer me conduzir a viver nessa dinâmica de amor, que ama até aqueles que não fazem por onde serem amados. É preciso, meus filhos, olharmos as nossas relações com muita seriedade à luz do Espírito de Deus e percebermos que nós não podemos nos contentar com aquela medida rasteira que muitos de nós vão levando ao longo da sua vida, de me relacionar bem com quem me faz bem, com quem eu gosto. Vejam, gostar e amar são coisas diferentes. E talvez uma das nossas complicações para viver esse mandamento é que nós não sabemos mais, no meio do contexto desse mundo, que diz amar tudo e todos e não ama ninguém, porque por definição é assim: se você ama tudo, você não ama nada. Os extremos são assim, se encontram. Talvez porque estamos tanto nesse contexto, já não sabemos diferenciar o que é amar e gostar. Gostar é o que nós sentimos, e a palavra aqui é essa, é sentir. Quando encontramos um amigo que nos é agradável, os nossos familiares, as pessoas que são importantes na nossa história, que nos leva automaticamente, quando as vemos, a querer estar com elas, a querer aproveitar aquele tempo. Isso é gostar, que também carrega junto o amor. Mas amar é uma decisão. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão de não propagar o mal, de resolver o mal com o bem. O grande erro do nosso tempo é pensar que mal se combate com mal. É pensar que a lei de Talião ainda vale, olho por olho e dente por dente, até que fiquem todos cegos e banguelas. É pensar que é à luz do mal que eu vou reprimir o mal. É à luz do atropelo que eu vou reprimir o atropelo. É claro, meus filhos, é claro que falar de amor e falar do bem como essa força que detém o mal não significa fechar os olhos para a realidade de que em muitas situações é preciso exercer-se a justiça. Porque o amor não ignora a justiça. O perdão não exclui a necessidade de reparar os erros cometidos. Não exclui. Tanto que quem aqui se confessa regularmente já percebe a dinâmica. Você é perdoado, mas necessariamente você vai receber uma penitência. Até para você entender que o fato de você ser perdoado não te exime das consequências dos seus atos. Uma coisa é ser perdoado, outra coisa é lidar com as consequências da sua liberdade mal usada. Uma coisa não anula a outra. Então é verdade que, em alguns casos, é necessário o uso da força, na medida, sim, mas necessária. Em alguns casos, é necessário o uso da correção. Então,
Não se trata de aqui dizer que essas realidades estão desautorizadas, porque o amor sem justiça seria uma contradição. Mas se trata sim de perceber que é possível, em meio à justiça, dar um passo maior, que só a caridade me conduz, que só o amor me leva a operar. Um passo que liberta a mim, que amo, do mal que o outro faz, e faz com que esse mal que chegou em mim, pare em mim. Não continue. Não prossiga. Há uma passagem na Escritura que nos diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, para não vos expordes ao demônio. E se vocês prestaram atenção na dinâmica do final da segunda leitura, Paulo vai dizendo, tudo é vosso. Mas curiosamente, quando ele fala do tempo, ele não fala do passado. Presente, futuro, vida, morte, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E é proposital Paulo não falar do passado, porque ao dizer isso e nos lembrar que nós somos de Deus, Paulo está também nos convidando a não arrastar conosco para o nosso presente e para o nosso futuro o mal que lá no passado sofremos. A não fazer com que essa lei de vingança se prolongue na nossa vida, para que o nosso coração não se exponha ao demônio. É preciso hoje, à luz dessa palavra, pedirmos e deixarmos que o Espírito de Deus nos conduza àquela vida nova. A vida nova na qual eu posso amar aquele que me fez mal. Na qual eu sei amar os que me são próximos, mas sei amar também aqueles que fizeram mal à minha história. Não por eles, não porque eu concordo com o mal deles, mas porque eu tomo em Deus a decisão de não permitir que esse mal feito a mim se prolongue na minha história, se prolongue na minha vida, e se prolongando na minha vida, seja estendido à vida de tantos outros que me cercam. A resposta para o mal desse mundo é a coragem de superá-lo pelo bem. A resposta para a mudança desse mundo é a coragem de acreditarmos na lei do amor, que pode de fato mudar o mundo. Concluo com a lembrança de um caso muito curioso que certa vez citei há muito tempo atrás numa homilia e quero resgatar para hoje. Tempos atrás, vendo um pregador, ele comentava de um caso que acontecia nos Estados Unidos. Lá foi preso um psicopata, um homem serial killer, um homem que tinha cometido mais de 40 assassinatos de várias mulheres. Finalmente esse homem foi, graças a Deus, preso, julgado. E durante o julgamento, é comum lá, pelo menos nesse estado onde ele está, que seja dado um momento para as manifestações da família, no próprio julgamento. Aqueles que quiserem, podem ir lá. E muitas das famílias das vítimas foram lá até para manifestar a sua indignação, o seu ódio por aquele homem. E falavam, eu desejo que você morra, que você sofra. E imaginem, né, tudo aquilo que a dor de perder um filho, uma filha, um irmão, gera frente a uma barbaridade dessa. E aquele homem, né, como psicopata que era, não manifestava os sentimentos, né? É próprio dos psicopatas não manifestar certos sentimentos. Conseguem até fingir, mas manifestá-los não.
O único sentimento, além da indiferença que ele manifestava frente a tudo aquilo, era o desdém a tudo aquilo que aquelas famílias falavam. De repente, um pai de uma das vítimas dele subiu à tribuna para poder falar a ele. E já de certa idade, muito emocionado, voltou-se para aquele homem e disse: o Senhor me coloca hoje numa posição muito difícil, porque eu sou cristão, e segundo aquilo que eu acredito e o que o meu Senhor me ensinou, o Senhor me coloca hoje na posição de viver o mandamento mais difícil da minha fé. E por isso eu quero dizer a você que, apesar de você ter matado a minha filha e com ela me tirado tantas coisas, eu te perdoo. Eu te perdoo. Como cristão, eu te perdoo. Que Deus e a justiça se encarregue de você. Da minha parte, eu te perdoo. Contrariando todos os prognósticos sobre o que é um psicopata, aquele homem começou a chorar. E todos aqueles que analisam aquele fato garantem, na sua grande maioria, aquele choro não foi fingido. A graça de Deus, o Espírito que habita em nós, tem o poder de mudar o outro. E talvez ainda não tenha mudado pela nossa falta de coragem de acreditar que amar os nossos inimigos pode ser a solução para transformar o inimigo em um amigo. O inimigo em um irmão, cercado de erros e fraquezas como eu, e que não deve ser condenado ao absurdo e ao extremo, porque Deus também não me trata como exigem as minhas falhas. Que Deus nos ajude, que a sua graça nos ilumine e que o seu Espírito que mora em nós nos conduza a amar o próximo e até os inimigos, como o Senhor nos ama. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis?